Boa noite, gente. Começamos daqui a pouquinho. Só esperando uns minutinhos. Certo. Boa noite, sejam bem-vindos ao live de fechamento de KPIs estratégicos em marketing. Esse é o nosso segundo e último encontro no Síncrono. E antes da gente começar o assunto sério, para dando tempo do pessoal ir entrando aos pouquinhos, eu vou fazer os avisos. Primeiro, lembrando que nosso fórum, que fica lá na plataforma, ele funciona até o dia 20 de abril, tá? Depois disso, ele está fechado, mas a disciplina continua rolando até o prazo final para vocês fazerem o teste, que é do dia 29 de abril. Então, se vocês tiverem alguma coisa para trocar, quiserem perguntar alguma coisa ou colaborarem com alguma coisa junto a minha turma, como um todo, né? Fica o aviso que o fórum está aberto até o dia 20/4. Depois disso, o sistema fecha o fórum. Eu deixei para vocês por favor, confirmem para mim. Eu mandei um link no chat com o link para essa live, caso vocês precisem entrar em função de ter algum problema com esse link que vocês estão usando atualmente, ou caso precisem usar num segundo dispositivo. Tá? Se alguém precisar, por favor, que eu mande de novo em algum momento ao longo da aula, por favor, me avise, tá? Que eu passo para vocês o link, e assim vocês podem, por exemplo, entrar a partir de um telefone ou de outro computador sem perder essa conexão aqui. Vamos nós, então. Hoje não é uma aula, né? Nenhum dos nossos encontros, na verdade, é uma aula. As lives são, na verdade, para vocês participarem, para vocês trocarem, para vocês trazerem dúvidas e contribuições em relação às suas próprias vidas. Este live de hoje, ele é um momento de síntese, de reflexão e para a gente fazer uma última troca antes de vocês partirem para a hora do teste. Tá? A ideia é que vocês saiam daqui não só entendendo os KPIs, né, que muitos de vocês já trabalham com isso, então não é bem uma novidade, mas sendo capazes de julgar, né, se eles fazem sentido estrategicamente, que é exatamente o foco dessa disciplina, né? Trazer um caráter mais estratégico para os KPIs que às vezes a gente usa no dia a dia. Se ao final desta live vocês conseguirem olhar para um KPI, né, e se perguntarem: isso aqui realmente consegue guiar uma decisão estratégica? Ou de que forma isso guia essa decisão estratégica? Então, a disciplina cumpriu com o papel delas e a gente está fazendo o que devia ter feito e encaminhando vocês na direção que nos propomos quando foi definido. Bom,
Julgar os principais KPIs a serem utilizados de forma estratégica nas organizações para monitoramento e controle estratégico de informações de mercado é o objetivo declarado da disciplina. Então, basicamente, KPIs são bússolas estratégicas, eles não são simplesmente números. Alguns conceitos-chave da disciplina. O primeiro é o KPI em si, né? Key Performance Indicator, que é um indicador-chave de desempenho, né? Usado para medir progresso em relação ao objetivo estratégico, e os KPIs desempenham um papel fundamental na gestão organizacional, pois traduzem a estratégia da empresa em métricas objetivas e mensuráveis, permitindo a análise e o ajuste contínuo das operações. KPIs subsidiam a tomada de decisão com base em dados concretos. Os outros dois conceitos-chave da disciplina são os Objectives and Key Results, que são, na verdade, objetivos e resultados-chave, que é uma metodologia de definição de metas que combina objetivos qualitativos, que são as prioridades, com resultados-chave quantitativos. Um OKR bem estudado deve conter um objetivo, né? Preferencialmente um objetivo excitante, animado, que você vai precisar correr atrás, não é uma coisa fácil de alcançar, mas também não é impossível, seguido de 3 a 5 resultados-chave mensuráveis, que indicam se o objetivo está sendo alcançado ou não. Terceiro conceito-chave é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, porque a maioria daqui está tratando de marketing digital. Então, é importante ter em mente a legislação. Ela é inspirada no GDPR da União Europeia, regulamenta o uso de dados pessoais com a finalidade, necessidade, segurança, como é feita a coleta, o armazenamento, o processamento e o compartilhamento desses dados, garantindo maior transparência e controle para os titulares dos dados. A LGPD obriga as organizações a adotarem boas práticas no tratamento de informações sensíveis. Então, esses 3 conceitos-chave se ligam, né, para darem um certo contexto para tudo que a gente faz. Obviamente, o primeiro é o foco de tudo. Vamos começar bem simples a live em si, que ela começa agora. Eu quero ouvir de vocês. Lembrando que aqui não tem resposta certa, não tem resposta errada, tem resposta bem argumentada, tá? Preciso que vocês participem ativamente, senão a live perde o sentido dela, né? Seja por chat, seja por voz. Quem se sentir confortável em falar, por favor, fale. Não esquece de levantar a mão para poder organizar isso. E quem for participar por chat, basta escrever. Tá? E sintam-se à vontade para contribuir nas respostas com as suas experiências, né? Tanto de vida quanto de trabalho, experiências profissionais em relação às suas respostas. Tá? Eu começo com: qual KPI você mais usa hoje? E por quê? Cris, Pode eu falar. acho que eu falaria que hoje, pelo como o mercado está desenhando, cada vez mais a gente olha o lifetime value e os KPIs direcionados para o cliente, para a retenção desse cliente, enfim. Perfeito, tá. Esses são os KPIs que você mais usa ou que você acredita que o mercado mais use? Eu acho que tem usado mais, assim, não sou o que eu mais uso, eu não uso hoje em dia, então. Você não está usando hoje em dia, tá. Exato. Sem problema. Mas alguém gostaria de colocar algum? Bom, eu aqui, Pode né? falar. Quer dizer, eu sou novo nesse negócio de um ano para cá e, na verdade, eu estou aprendendo muito agora, né? Essa questão de falar em KPIs, porque, como eu trabalho com marketing digital, sempre vi muito as métricas, né? E agora a gente passa a entender um pouco melhor que, até dependendo da situação, uma métrica pode ser um KPI, né? Isso, uma métrica Né? pode ser um KPI. Pois é, em outro momento, um KPI ideal pode ser uma junção de métricas, né? Então,
É uma coisa bastante interessante. E o que eu vejo que é o custo de aquisição, né, de um cliente, né, ou até mesmo do lead, ele depende da gente ter também, vamos dizer assim, um retorno, um feedback do cliente. E alguns clientes eles não gostam muito de falar do que eles estão, vamos dizer assim, vendendo, né? Ganhando, porque é importante, por exemplo, se eu trabalho lá de cá como uma agência, eu preciso de informações para que possa cruzar com o investimento que ele está fazendo em pagar a agência, pagar também os fundos lá, seja do Google, seja da Meta, e dado um período, saber se aquele investimento que ele fez, aquilo está abaixo daquilo que ele está recebendo em troca, né, dos clientes, dos leads que estão fechando, né? Isso seria uma informação muito importante para poder a gente ter até o que a colega acabou de dizer, né? Saber o quanto esse cliente está trazendo, o tempo que está lá, né? Ou se é uma questão só de venda, é um cliente, quer dizer, uma pessoa que chega, compra e vai embora, não é uma prestação de serviço recorrente, e tem que saber, então, se a quantidade de leads que são convertidos em clientes, se isso está valendo a pena. E isso aí, para mim, seria mais importante agora. Se você trabalha com transação e não com relacionamento, realmente o lifetime value é muito curto para você usar a métrica. Isso, exatamente. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele instala sistemas de água quente nas residências ou em piscinas, lá do Rio Grande do Sul. Ele está satisfeito. Isso que eu estou conversando aqui com a turma, essa conversa eu já tive com ele. Uhum. Ele não falou dos ganhos, mas ele falou que está muito satisfeito, não tem problema algum, porque o que ele está investindo está bem abaixo do que ele está recebendo. Foi a única notícia que eu tive dele. Por enquanto, a balança está funcionando. Exatamente. Felipe, pode falar. Professora, eu trabalho em um local de eventos e é um castelo. Então, a gente tem muita demanda por clientes novos, porque é uma coisa meio de encher os olhos, assim, e tudo mais. A gente faz, durante os finais de semana, café colonial. E aí eu percebi, a gente acabou aplicando esses tempos de colocar esses cafés não só nos finais de semana, mas nos feriados. E os feriados correspondentes por exemplo, a gente tem um café temático, né? Então, por exemplo, agora que é Páscoa, eu consegui colocar o café, obviamente, no domingo, mas a gente percebeu também que feriados, assim, a gente pode até brincar com o lance do Tiradentes, com o dentinho do Coelho da Páscoa lá também, e deu super certo. Então a gente começou a colocar em feriados e a gente percebeu que a receita diária, que eu acho que o nosso KPI principal ali, é datas próximas aos finais de semana. Então, sempre, e principalmente quando o cliente está para receber, né? Então eu acho que nossa métrica diária é receita diária e também TMA, porque muitas vezes as pessoas ficam tão curiosas para saber sobre como é que funciona e tudo mais, que quando a gente tem um atendimento decente ali, a gente consegue converter o cliente quase que de imediato, oferecendo cupons, oferecendo até visitas ali. Então, acho que esses são os dois principais ali. Então, você tem um ponto importante também na parte de engajamento com o cliente e com o atendimento, não só com a venda dos. Exato. Ok, vamos nós então. KPI não é apenas um número, é a tradução da estratégia. Se o KPI não traduz uma estratégia, ele é uma vaidade. Né? Ele é bonito, mas ele é inútil. Motivo pelo qual muitas métricas consideradas importantes no passado são vistas hoje como vaidade. A ideia é justamente essa. Tá? O conceito-chave por trás do KPI é dizer que métricas medem coisas, né?
Mas nem porque você está medindo alguma coisa, aquela mensuração tem um valor para você. Né? Tem um valor para a sua empresa, para o seu negócio, até para a sua pessoa. Né? Porque você pode usar KPIs também para fazer gestão da vida pessoal. A ideia é, o KPI ele vai além de ser um número, ele está ligado a uma estratégia. Se vocês pensarem na estratégia como uma coisa mais abstrata possível, né, que a ideia, né, de uma estratégia ela não é uma coisa concreta. Né? Geralmente você não fala em eu quero 30% específico do mercado de meias desportivas na cidade do Rio de Janeiro. Não, você fala, é bem mais genérico que isso. Né? Eu quero aumentar meu market share ou algo do gênero. Então, são ideias, né? Direções para onde você gostaria de seguir. Né? Eu gostaria de desbravar os mares do norte, eu gostaria de chegar nas Índias Ocidentais. Né? E a ideia é que a gente tem um KPI ali para fazer essa tradução e como é que o KPI entra nisso daí. Então, a gente tem uma estratégia, que é uma coisa mais abstrata, e a gente tem um KPI, que é uma coisa mais concreta. Tá? Como é que a gente conecta esses dois? Qual a conexão entre KPI e estratégia? Você vai escolher os melhores KPIs de acordo com a estratégia que você tiver. Que você tem um objetivo, aí você vai traçar estratégias para esse objetivo, e diante dessas estratégias e objetivos, você vai escolher os melhores KPIs para chegar nesse resultado, né? Nessa junção de métricas e não é, efetivar o que você queria, né? Chegar no seu objetivo. Ok, perfeito. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que poderia ser, complementando o que a colega falou, que a gente tem um objetivo, aí nosso objetivo é faturar tal, ou como você falou, aumentar o nosso market share. Mas aí com os KPIs eu consigo ali ter uma coisa tangível. Não, então pera, então o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? Então, os KPIs me ajudam nesse sentido, na estratégia, para a gente poder ter coisas mais tangíveis, né? Que a gente possa mais realmente mensurar. Não é isso? Poderia ser. Tá certo. Tá perfeito. É importante vocês terem em mente, então, que um KPI, ele é uma métrica, ele é um número ou ele é um conjunto de métricas, tá? Que ele é uma coisa para tangibilizar algo que é mais abstrato. Lembrando que a estratégia de uma empresa, às vezes, ela é completamente louca em termos de tangibilização, ela é totalmente abstrata mesmo. Né? Se você parar para pensar em missão e visão de empresa, não tem nada tangível ali. Né? A gente quer oferecer o melhor serviço do Rio de Janeiro. Que diabos? Né? O que isso significa? Como é que a gente traduz isso? Para isso, a gente precisa dos objetivos. Né? E os objetivos vão dizer para vocês quais são os KPIs que você quer correr atrás. Tem um problema com o mouse aqui, rebelde. E o que diferencia um KPI? Né? Como a gente garante que um KPI está alinhado aos objetivos estratégicos? Né? O que diferencia, basicamente, um KPI estratégico de um KPI operacional? O que diferencia eles? Por que o KPI não é só mais uma métrica? Como é que a gente garante que ele está com o alinhamento correto? Isso poderia entrar aquilo que a gente viu na última aula dele ser smart? Smart tem tudo a ver com isso. Perfeito. E tem mais uma coisa que entra nisso daí. Não é só o smart que ajuda nesse processo. Acho que a gente não sabe, professora.
Não, eu acho que vocês estão hesitantes, que é diferente de não saber. Vamos lá, então. É porque às vezes a gente não sabe o nome das coisas, a gente sabe do que a gente está falando, mas não sabe o nome. Eu levei a minha vida inteira a bronca porque eu não lembrava o nome dos autores. Mas eu acabei de te explicar a teoria do cara, mas você não lembra os autores. Mas não é importante eu saber como é que funciona? É. O importante, inclusive, em termos profissionais, é saber como aplicar. Não precisa saber os nomes todos. A ideia é a seguinte: a gente usa metodologias, o SMART é uma dessas metodologias, né, que ajudam você a garantir que o KPI esteja alinhado. Importante sempre você começa da estratégia. É a estratégia que vai definir o KPI. Né? Não é o KPI que define a estratégia. Então, pergunto para você, se você não consegue medir o lifetime value de um cliente, você pode usar a lifetime value como KPI? Não. Não vai fazer sentido, você não consegue medir aqui. Então, você começa lá atrás na estratégia, transforma aquela estratégia num objetivo. Aí entra aquele OKR que eu acabei de falar e que também o Cássio fala, tá? Que são os Objectives and Key Results, que é, ok, para a gente alcançar essa estratégia louca, o que a gente precisa? Né? E como é que a gente traduz isso no objetivo e como é que a gente chega nesse objetivo? Né? E o Smart vai ajudar nisso daqui. Porque o Smart ajuda você a transformar esse objetivo em um objetivo que você pode... Olha só, esse objetivo é um objetivo específico o suficiente, sei o que ele é, ele está bem delimitado, ou seja, ele está bem certinho, está delimitado. Tá? Eu sei que ele é alcançável, eu sei que ele é mensurável, eu sei que ele vai ser medido num time frame específico e eu sei que ele é relevante para atingir o objetivo. Então, você combina metodologias. Smart é uma delas, esse nosso OKR é outra metodologia que também ajuda. Uma serve para você desenvolver os objetivos e outra para você transformar esses objetivos em alguma coisa bem controlada, bem smart, bem esperta, inteligente. Né? A ideia por trás disso é você ter um link direto, né, entre objetivos estratégicos e KPIs através de uma boa definição de objetivos. Você priorizar métricas, priorizar informações para você poder ter seus KPIs. Né? Então, se eu trabalho com vendas num website, é diferente de eu trabalhar com vendas numa loja física. Embora tenham paralelos. A loja física, você vai querer ver o número de visitantes durante os dias da semana, nos horários de pico. A mesma coisa no website. Você vai querer saber o número de vendas, quantas vezes aquele cliente retornou. Mas tem algumas coisas que são particularmente diferentes para cada um. Será que veio através de propaganda ou não? Você não consegue medir isso com tanta facilidade numa loja física, embora cupons numerados ajudem. Né? Então, você vai alterando os seus KPIs em função do que eu quero. O que eu quero aqui? Qual é o meu objetivo estratégico? Aumentar o número de vendas? Número de visitas está ligado ou não ao número de vendas? E por aí vai. Sem um objetivo claro, KPI é só mais uma métrica. E métrica é simplesmente uma forma de se medir alguma coisa. Ela não tem, na verdade, uma relevância. Né? KPIs são métricas que são relevantes para atingir o objetivo estratégico. Nesse ponto, o OKR e as metas SMART vão ajudar você a dar direção e medida para a coisa. Então, o OKR entra com objetivo qualitativo e resultado-chave quantitativo, e a SMART direciona como é que você vai montar esse objetivo. Né? Em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Como é que eu vou fazer para medir isso? Que vão ser apontados nos resultados-chave, né? De 3 a 5 de preferência. Fala. Eu tenho a dúvida. Como, no caso, na prática, fazer esse OKR? Eu tenho um objetivo, como esse que a gente já falou, aumentar o número de clientes, por exemplo. Aí, esse objetivo é o qualitativo,
e eu preciso ter ali, tentar pelo menos 3 possibilidades de resultado. Você traduz isso, o aumento de clientes, em 3 formas diferentes. Então, como é que a gente faz para dizer que aumentou o número de clientes? Como que a gente faz para dizer como aumentou o número? É isso. Olha só, aumentou. A gente pode linkar isso ao número de vendas. Sim, tá. Certo. Então, o número de transações que a gente tem é um deles. Ok? Tem o primeiro resultado-chave quantitativo para aumento do número de clientes. Né? Número de transações executadas. Além disso, se a gente parar para pensar friamente, a gente agrega esse não apenas o número de transações, como o número de novas transações únicas. Então, a gente trabalha com transações únicas e novas transações únicas. Diferenças entre elas são 2 itens diferentes, tá? Uma eu estou medindo todas elas, sendo nova ou antiga, cliente que retorna ou cliente que é novo, né? Mas como é que eu vou medir efetivamente um cliente novo? É pelas novas. Então, são transações novas que não estão ligadas a nenhum cliente anterior. Então, assim, é como identificar os caminhos a serem seguidos. Seria isso. Tá bom. Exatamente. Tá? É tipo assim, nosso objetivo é melhorar a qualidade do nosso bife à campanha. Aí você para com essa cabeça muito bem, como é que a gente faz para dizer que o bife à campanha está melhor? Bom, ele está vendendo mais que os outros produtos, é um sinal. Né? Então, número de vezes que ele é pedido em relação aos demais produtos. Né? Você pode fazer isso melhorando a qualidade dos ingredientes. Então, se eu estou trabalhando com ingredientes melhores, em princípio, o meu resultado final deveria ser melhor. Né? Contratando profissionais para trabalhar com aquilo. Se eu tenho melhores profissionais preparando, em princípio, também a qualidade é melhor. Né? Então, você vai dando todos os caminhos que você precisa para chegar lá. Né? Então, você concretiza o objetivo por passos. Aí, depois, você analisa cada um deles, que é a parte do SMART, se você consegue trabalhar com aquilo. Né? Eu tenho como quantificar a qualidade dos ingredientes e a qualidade do serviço e a qualidade. Eu tenho como quantificar o número de vezes que o prato está pedido? Sim, tem. Eu consigo quantificar o número de vezes que um prato é pedido, né? Todos os dias. Posso controlar isso. Aí, em seguida, eu consigo controlar meus fornecedores e a qualidade do produto? Consigo controlar, sim, isso. Né? É um pouco mais complicado que simplesmente anotar o número de pedidos, mas sim, eu consigo. Consigo controlar quem está trabalhando na cozinha? Consigo até certo ponto, sim, definindo, né, o mínimo necessário. Olha só, você precisa ter 2 anos de experiência em cozinha de restaurante, precisa já ter trabalhado com carne, você faz um teste prévio. Então, todas essas coisas são formas de você, né, qualificar melhor os seus resultados chaves para poder usar, inclusive, depois como KPI. Show. Manda, Luiz Carlos, pode falar. Você falou há pouco também assim, é diferente a questão da loja física, né, e a loja virtual. Mas eu vejo uma situação, não é nem de cliente, mas de um conhecido, ele tem uma loja física e ele tem site, ele também tem as redes sociais e fica lá botando os criativos dele lá, mas como é que isso pode se juntar? Porque o comportamento, já que a loja dele não é virtual, né, a loja ele tem apenas um site, como é que uma coisa pode ajudar a outra? Especialmente o que ele tem de site, o que ele tem vamos dizer, de impressões, né, nos criativos dele, isso não necessariamente isso não serve para a estratégia que ele quer, que é exatamente ver movimento na loja. Vamos lá. Se você não pensar bem, ele realmente não tem função estratégica nenhuma. Você precisa pensar aquela atividade para ela ter uma função estratégica. Então, qual é a função que eu quero? Eu quero trazer pessoas para dentro da minha loja física, correto? Sim. Então, as atividades têm que ser pensadas, elas não existem como
uma métrica boiando por aí, elas têm que ser pensadas com esse objetivo. Então, como é que eu uso, né, as redes sociais para trazer cliente para dentro da loja? Primeiro ponto, visibilidade, tornar a loja famosa, as pessoas quererem desejar ir lá. Esse é o primeiro É ponto. o brand, né? Tem que fazer imagem. Fazer brand, construir reputação e autoridade. Esse é o primeiro ponto. Então, redes sociais servem para isso, né? Dão visibilidade, te dão uma presença digital para você poder fazer com que as pessoas saibam que você exista e queiram ser seu cliente. Aí você dispõe para eles ali o endereço, como é que chega. Segundo ponto, você pode usar aquilo para comunicar coisas à pessoa ou entregar coisas. Cupons de desconto para trazer a pessoa na loja em certos períodos, né? Promoções. Fazer reserva, entregar promoções e ofertas por ali exclusivas. Então, só pelo aquele canal você consegue aquilo. Às vezes pode ser alguma coisa pequena. É uma entrada que você recebe. Então, você entra aqui, participa disso nas redes sociais, pega esse cupom que você recebe, vai lá no restaurante e pedindo um prato principal, você recebe essa entrada de graça. O Outback faz muito isso. O que você está fazendo? Está trazendo o cliente para dentro da sua loja física. Né? Então, é tudo pensado para a estratégia de trazer o cliente para dentro da loja física. Então, tudo que você faz é com esse objetivo. Certo? Sem dúvida. Eu achei interessante. A única forma mesmo de você trazer essa ideia do cupom, essa ideia da promoção, e as pessoas, então, que moram perto, né, podem aceitar, porque tem essa questão da distância, né, quando se trata de loja física, né? Pode ser que a pessoa tenha acesso ao cupom, mas a distância... Não tem interesse. Mas uma das coisas que você faz é direcionar o anúncio. Você não vai mandar o anúncio para o Brasil inteiro. Certo. Você centraliza o anúncio para a área de influência principal da loja. Então, quer dizer, as pessoas estão a uma distância suficiente que vale a pena ir visitar fisicamente o local para utilizar o cupom. Né? Então, você controla a distribuição daquilo. Perfeito. A segmentação de território. Isso. Você faz uma segmentação geográfica da distribuição dos anúncios para aquele momento. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, você vai depois usar os KPIs porque você tem as coisas certas que encaminharam você para aquilo ser estratégico. Né? Você não está fazendo só porque todo mundo faz. Tem algo por trás, tem um objetivo. O objetivo é trazer pessoas para dentro da minha loja. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para medir que eu estou trazendo pessoas para dentro da loja? Então, interessante, e desculpa, que essa pessoa chega lá com o cupom, isso fica bem nítido, né? Fica. Você tem um número para você controlar. Olha, esse cupom foi usado 200 mil vezes. Então, você sabe qual é o impacto que a sua ação teve. Perfeito. Vamos lá, então. Tratando-se de avaliações críticas de KPIs. Então, quais erros tornam KPIs inúteis ou prejudiciais? Um KPI, se você escolher um KPI erradamente, ele pode ser prejudicial. Né? Então, vamos falar de erros e desastres, porque desastres acontecem. Você tinha uma ideia, você colocou um KPI na jogada e tudo se arruinou, caiu, despencou, né? Explodiu. Então, basicamente, o erro é onde mora o aprendizado de maior impacto. A gente preferia aprender com os erros alheios e não errar nós mesmos, mas a gente pode estudar e discutir tanto os erros que a gente cometeu como os erros que os outros comentaram para poder encontrar onde está o problema. Então, na opinião de vocês, quais erros tornam KPIs inúteis ou prejudiciais? Vocês podem começar com um exemplo, depois a gente tenta explicar ele. Não ser um objetivo claro, não ser uma métrica clara ali, simples dentro do que você está propondo. Começa por aí. Vitor, você vai em seguida. A gente começa com exatamente, não é claro. Não tem uma coisa bem definida, bem delimitada, clara, de fácil compreensão, já é o primeiro problema. Vitor, pode falar.
não ter ligação direta com receita e com lucro? Depende das ações que você está fazendo, na verdade. Parando para pensar o seguinte: embora o objetivo das empresas seja um objetivo de ganho financeiro, né, do lucro, nem toda organização, e você tem que pensar que marketing vai para outras organizações, tem fins, né, finalidade financeira. Então, nem tudo vai estar ligado ao lucro. É bom, às vezes, você ter métricas que não estão ligadas ao lucro. Alguém conseguiria explicar por que seria bom ter métricas e KPIs que não são ligados ao lucro? Você mesmo pode falar se você tiver alguma ideia. Existe uma boa razão para a gente manter coisas que não são. Que razão seria essa? Eu diria que é para aumentar a autoridade social da marca. Esse é um ponto importante. Quando você trabalha com reputação e autoridade, ela não está ligada diretamente ao financeiro. Ela está ligada indiretamente, porque quanto mais reputação, quanto mais confiança você tem, maiores são as chances, obviamente, de você transformar isso, né, em ganho financeiro. Mas ele, a primórdio, não é a base de ganho financeiro. Tá? Você não vende a confiança, você não vende a reputação. Você utiliza elas para atrair pessoas para você. Então, esse é um ponto. Tem o segundo ponto, que tem a ver com os nossos stakeholders. Alinhamento de agenda? Alinhamento de agenda está ligado a isso, sem dúvida nenhuma. Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente é que não só os clientes, do ponto de vista financeiro, né, que compram de você, como você tem um cliente que não é financeiro, mas ele compra a sua ideia, basta você pensar em política, tá? Ele não diretamente está comprando um produto de você, embora ele esteja comprando um produto de você, né? Está comprando as suas ideias, está aplicando essas ideias, está aumentando o seu poder. Né? Então, você não tem ganho financeiro direto de novo. Né? E você tem a própria comunidade onde você está inserido. Porque se você só pensa em dinheiro o tempo todo, não mede mais nada a não ser dinheiro, você vai causar um desastre na comunidade. Foi assim que aconteceram os maiores desastres ecológicos do planeta Terra. A gente não precisa se preocupar com segurança, isso não é importante. Não, para que fazer manutenção disso? Esse é um ponto importante. A gente tem que se preocupar com outras coisas e a gente tem KPIs que não estão ligados diretamente a finanças para medir justamente questões, por exemplo, socioeconômicas da região, a parte ecológica, a própria comunidade, como a comunidade vê a sua marca, isso ajuda pra caramba, porque se a comunidade te odeia, né, você tem um problema. Não importa quanto que você esteja tentando construir sua autoridade, né, você vai ter uma coisa minando essa autoridade para o outro lado. Então, é importante você ter KPIs ligados à parte financeira? Claro que é. É importante você ter KPIs que não estão ligados à parte financeira? Sim, é. Depende de quem você é e o que você quer. De novo, KPIs ligados a seu planejamento estratégico. Se seu planejamento estratégico é dominar o mundo e fazer com que todos sejam seus servos, você tem que ter planos específicos para isso. Então, quero que todo mundo compre meus produtos e eu ganhe muito dinheiro com isso. Monte seus KPIs para seguir esse planejamento estratégico, sempre. Né? Mas tem função tanto eles sendo de cunho financeiro, quanto eles não, sendo de cunho socioeconômico, ecológico, vários KPIs diferentes que não estão ligados diretamente ao financeiro, mas que podem se refletir ao financeiro, porque eles refletem o seu grau de aceitação, sua reputação, né, sua autoridade junto à comunidade que você está tentando entregar produtos, serviços ou ideias. Alguma dúvida sobre isso? Tudo certo. Ok, tudo certo. Alguém quer colocar mais alguma coisa?
O que seria um KPI inútil para vocês? Me deem um exemplo de KPI inútil. Isso é fácil. Pode ser tipo aquele exemplo do case, seguidores, número de seguidores, sem Isso é um estipular exemplo de tempo. KPI que geralmente ele puro é inútil. Isso. Principalmente porque hoje em dia você pode comprar seguidor. Né? Então, por que eu estou medindo isso? Eu compro. Qual a função de eu estar medindo, usando KPI de seguidor quando eu compro seguidor? Né? Então, é importante ter essas coisas em mente. Né? Que KPIs eles podem ser inúteis, eles podem ser prejudiciais. Né? Quando eles não têm conexão, quando falta contexto, quando eles não estão bem definidos, né? Quando ele não é alcançável. Porque eu posso propor, né, ir para a Lua, mas eu não sou a NASA, nem tenho grana do Jeff Bezos para poder mandar um foguete para lá. Né? Então, o KPI de número de viagens à Lua, por exemplo, não serve para mim. Você não conseguir mensurar o seu resultado, né, porque não tem jeito. E não ter tempo determinado, prazo para você alcançar as coisas, que também é uma coisa importante. Como a gente avalia se um KPI realmente impulsiona o desempenho? A gente tem um KPI. Né? Nosso KPI, por exemplo, é LTV. Como é que a gente olha para o LTV e identifica ele como um impulsionador de desempenho? Ele serve, como é que a gente tira dele que ele serve para medir o desempenho da empresa? Se ele melhora, o negócio também melhora? Se ele piora, ele te dá alguma informação a esse respeito? Não, na verdade, eu acho que é uma junção, né? Assim, posso estar errada, mas se ele melhorar, é um indicativo de que a receita pode, por exemplo, melhorar. Mas não necessariamente ela vai melhorar. Isso. Então eu Ele é preciso de avaliar outras métricas, né, outros KPIs escolhidos para poder ter meu resultado final alcançado, o objetivo. Ele é um indicador. O indicador não é necessariamente uma causa para a empresa melhorar. Perfeito. Se ele está muito ruim, ele serve para quê? Se você escolheu aquele KPI e aquele KPI está uma droga, ele serve para te dizer o quê? Ele serve para te dar um norte, né? Ele vai ele vai te dar um ponto de atenção ali, é como se fosse um gargalo. Então você vai ter que estudar aquilo ali, entender por que aquilo está acontecendo e provavelmente são vários KPIs juntos de novo que vão definir o que a gente pode melhorar. Perfeito. Então, KPIs são bússolas, né, que apontam numa direção, né, mas você também pode usar eles como detectores de metais. Eles indicam um problema ou alguma coisa que está ocorrendo, o resultado de alguma coisa. Né? Então, se eu estou, por exemplo, tentando aumentar o número de visitantes no meu restaurante, né? E eu tenho um KPI de visitantes no site, e ele diz que os visitantes no site aumentaram 300 vezes. Mas não aumentou, a minha receita continua igual no fim do mês. Então, eu tenho 2 KPIs aí, receita, né? E número de visitantes no site. Vamos, inclusive, usar os exemplos que a gente já tem aí. Então, eu aumentei o número de visitantes no site e não melhorou a minha receita. Estou analisando 2 KPIs. Então, nenhum dos 2 KPIs, né, indicou que houve melhora. Concordam comigo? Sim. Receita está fixa, aumentou o número de visitantes, mas a receita continua fixa. Aí a gente olha para o KPI. O KPI, receita, serve para eu avaliar número de gente, de pessoas no meu restaurante? Não. Sozinho, não. Mas ele é uma base.
que a gente poderia colocar aí junto com o KPI de receita? Em questão do site, em questão de visualização do site, de repente poderíamos usar o CTR, né, que é a taxa de cliques. A gente saber quantas pessoas estão clicando lá no CTA e sendo direcionadas para o comercial. Poderia. Mas o meu ponto é, meu objetivo estratégico é aumentar o número de pessoas que estão indo para o restaurante. Os visitantes no site têm utilidade? Só se ele tivesse um banco de dados do site que conseguisse cruzar, é muita loucura, né? Que eu tô viajando aqui, mas cruzar com os novos visitantes do restaurante. Ok, ponto. Mas Você assim, consegue solto, medir ele isso não com diz facilidade? nada. Mas poderia ser também uma taxa de conversão de reservas do restaurante, por exemplo? Agora sim, não é o número de visitantes no site que é importante. O que é importante? Taxa de conversão das A reservas. taxa de conversão em reserva. Aí a gente joga um KPI fora e bota outro KPI que é mais importante no lugar. Então, eu troquei o número de visitantes no site pela taxa de conversão, né, em reservas. Agora eu tenho taxa de conversão em reservas, tenho a receita, né? E o que mais vocês sugeririam? Seria interessante ver também o número de vendas dentro de um período, né? Porque a receita pode estar, vamos dizer assim, mais ou menos estável, mas você tem pratos, já que está falando de restaurante, né? De preço mais alto, preço mais baixo. Como é que a gente vai saber que... Isso foi lindo, é isso aí. É o problema da receita. A receita não fala a respeito de qualidade, só sobre quantidade. Uhum. Então, essa colocação é perfeita. A gente precisa de alguma coisa ali para alinhar, né? Como é que a gente diz o que essa receita representa? Então, a gente precisa analisar quais são os tipos de venda que estão ocorrendo aqui. Você está criando agora um KPI compound de receita com um tipo de prato, né? Com custo, talvez, de alguma coisa. Diga. Eu não sei, tá? Ou seja, então quando a gente o cliente fala, quero aumentar a receita. Então, isso quando ele fala assim, isso não é uma coisa muito mensurável, né? Não é uma coisa. Não, né? Esse é o objetivo estratégico dele. Eu quero aumentar a receita. Tá bom, vamos traduzir isso operacionalmente. Né? Como é que a gente. Você quer aumentar a receita de quê? Aonde? Você tem alguma ideia pelo meio de quê? Ou você vai querer que eu crie a estratégia? Porque são KPIs diferentes. Né? Então, a receita em si, ela está lá flutuando no espaço, né? E você precisa ancorar ela em alguma coisa para ela ter um significado real para você. Ok, a receita está igual, mas eu parei de vender 2.000 pratos baratos para vender 200 caros, com custos menores. Se eu conseguir vender mais pratos caros, talvez seja melhor, ou então tenho que vender mais. Então, isso faz diferença. Né? Você precisa analisar como é que a sua receita está chegando lá. Né? A receita é boa para contabilidade, está lá contabilidade, KPI de contabilidade. Patrimônio da empresa está ótimo. Né? Mas para o pessoal de marketing, não, gente. Receita pura não é suficiente. Ela não me diz o suficiente. Preciso de mais informação. Então, pontos importantes aqui é a diferença entre correlação e causalidade, né? Não é porque uma métrica está ligada, que é o caso da receita, que ela é causa de. Né? Você precisa montar as coisas melhor. Impacto real e vaidade, essa métrica efetivamente representa o impacto de alguma coisa ou não? Né? O número de visitantes não é importante se você considerar que eu posso calcular o número de conversão que virou efetivamente a conversão que eu precisava, seja reserva, seja conversão de vendas. Né? Então, é um KPI diferente. Né? E, particularmente, ele também é útil para você identificar problemas e soluções para esses problemas quando você está analisando. Tá? No estudo aqui da receita, a receita pura não é suficiente.
essa receita está sendo construída em cima de quê? O que, que melhorou? O que, que piorou? Então, tudo isso é importante. Então, mini síntese do até então. KPI estratégico precisa de alinhamento. Vocês disseram isso. Clareza, vocês disseram isso. Eu encaixo objetividade. Quer dizer, não deixa as coisas... Delimita bem o que você quer. Né? E impacto real. Dúvidas? Bora para a próxima fase. Vamos discutir o futuro presente do marketing digital e dos KPIs e do que se aplica a outras coisas, que é, primeiro, se a gente trabalha com Big Data, o que muda em KPI quando você tem Big Data? Complicar a vida de vocês, ainda mais. Primeira pergunta que eu faço para vocês, parem para pensar. Você ter mais dados, mais informação, equivale necessariamente a você tomar decisões melhores? Não, eu acho que é até complicado. Análise, né? Tem que entrar agora, tem que saber muito bem que fazer um trabalho de análise disso aí, né? Por que é tem que saber o que busca ali, o que está buscando nesses dados, né? Porque dado é dado, não serve para nada, né? A não ser que vire informação para depois dar conhecimento. Perfeito. Você precisa ter os KPIs antes de você olhar para o Big Data. Não é porque você está coletando tudo que você vai usar tudo. Exatamente. Tem KPIs inúteis e tem KPIs que vão te causar problema. Né? Então, o Big Data, ele causa uma ilusão de que você tem abundância de dados. Sim, você tem dados abundantes, mas assim, eles não são todos úteis. Tá? Às vezes você tem um excesso de métricas. Tem tanta coisa para medir, vamos usar tudo. Que leva a gente a justamente a pergunta: se você pode medir tudo, o que realmente deve ser medido? O que é importante você medir nessa abundância de dados disponíveis? Eu diria que coisas reais, assim, no mundo tão digital, com tantas coisas, com tantos dados, com tantas informações, a gente buscar ali o que é algo mais autêntico na hora de traduzir isso para o nosso negócio. Não, vamos trabalhar isso daí. Fala, pode falar, vai lá. Depende da estratégia, né, que você quer para começar. Essa coisa que você falou bem lá no início, ainda a estratégia é abstrata, então por isso as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de visualizar, né? Para depois associar, né, esses dados que são, vamos dizer assim, possíveis de ser contado, um KPI que seja, mas antes essa estratégia ela é muito abstrata. Onde você quer chegar? O que se quer disso? Então, primeiro a gente começa com essa pergunta. Porque antes do Big Data, né, a gente definia KPI puramente por estratégia. Eu quero chegar nesse caminho, então eu vou usar esses KPIs. Agora a gente tem uma abundância de KPIs disponíveis. E tem gente simplesmente escolhendo KPIs pelo fato deles estarem disponíveis. Não muda a abordagem estratégica. Se aquele KPI não é relevante, se ele não está ligado com seus objetivos, com a sua estratégia, ele não é um KPI útil, mesmo que ele esteja disponível. Tá? Não é para a sua estratégia seguir os seus dados. É para a sua estratégia utilizar-se dos dados disponíveis de uma maneira bem cirúrgica, né? Eu preciso disso aqui. Bom, além disso, o KPI com Big Data tem algumas coisas positivas que ele traz. Né? Vou dizer para vocês, do ponto de vista de marketing, que as principais vantagens dele estão ligadas a você personalizar coisas. Tá? Mas KPI, geralmente, a gente não personaliza. Né? Nesse momento, a gente ainda não tem esse controle, mas a gente vai discutir um pouco mais isso.
Mas a personalização pode ser uma vantagem, né? Embora KPIs normalmente sejam métricas genéricas, do ponto de vista... Não, genéricas não, generalizáveis, né? Que serviriam para os seus diversos clientes e não apenas para um. Você não usa KPIs diferentes para cada um. Qual é o risco estratégico ligado à Big Data? Você ter excesso de informação. Eu ia falar que é justamente o excesso de informação o maior risco, né? Você vai se perdendo e no final você não tem a definição ali do que é claro para sua estratégia. É o se perder, até isso, né? Você perde contato com a visão do que você queria, né? Fica tudo, é um excesso de informação, tá para tudo que é lado, você fica confuso, perde o seu caminho, a bússola fica rodando, né? Ela não tem norte, né? Você tem a bússola aponta em todas as direções, se ela aponta em todas as direções, ela não te leva a lugar nenhum, você fica parado ali mesmo onde você está, né? No Triângulo das Bermudas decisório. Bom, última pergunta referente a isso. Se a gente tem muito dado, está coletando muito dado, que entra no nosso último conceito importante, coleta excessiva de dados leva a gente a causar que tipo de problema em relação ao nosso cliente? Quando a gente coleta dados excessivos. Não a nossa estratégia, não os nossos KPIs. Ser a privacidade de dados? Você invade a privacidade do cliente. Né? Não é porque você pode medir uma coisa que você deve medir aquela coisa. Próxima questão complicadora da vida. Como a inteligência artificial transforma a análise dos KPIs? Vamos lá. Perguntas passo a passo. Pode falar. Eu diria que as IAs mais avançadas, né, elas conseguem utilizar o modo agente em alguns certos programas para poder identificar essa análise de KPIs. Seria isso ou não? Você pode usar IA para fazer análise do KPI para você. Você pode baixar os dados e mandar ele rodar. Estou perguntando para você, seriamente. Nesse caso, a inteligência artificial, ela está te ajudando ou está criando uma dependência dela? Dependência. E ela ainda erra, né? Elas ainda, a forma como elas funcionam, elas são, nesse ponto, as pessoas falam mal, mas eu falo assim, parando para analisar o ser humano, às vezes a gente faz igualzinho a elas. Né? Não tem uma resposta para te dar, então eu te conto uma história. Só que a gente está lá acreditando piamente que aquilo é verdade. Aí te derruba nesse ponto. Então, isso é inclusive um risco. Né? Então, ela cria uma dependência e essa dependência não necessariamente vai trazer resultados melhores, porque ela pode estar tendo uma ilusão, né? Está tendo um delírio, que é comum ainda nas inteligências artificiais. Elas têm um delírio e elas não são capazes de assumir que estão tendo aquele delírio e vai passar aquilo. Vocês conseguem ver outros perigos aí no meio? Outros problemas relacionados? E coisas positivas também, não precisa falar só mal, não. A otimização do trabalho, né? Seria algo muito positivo. Pode otimizar. Se você tem uma empresa pequenininha, particularmente, que você não consegue ter vários departamentos, né? Às vezes é você e o seu marido, ou você com você, ou você e 2 funcionários, você tem que fazer tudo aquilo. A IA é uma super mão na roda. Quando a empresa é pequena também, você consegue, assim, treinar a sua própria IA de uma maneira que faça sentido mais para você, né? Então, você ali vai treinando ela todo dia, até que cada dia ela melhora mais as respostas e os conteúdos que você está pedindo ficam mais otimizados para você. Perfeito. Ela é ótima para você personalizar e direcionar, e ela bem treinada, ela cumpre a função de ser uma ajuda em vez que vai substituir tempo que você perderia naquilo. Né? Então, agora tem um assistente que está bem treinado, sabe o que fazer para fazer isso, me ajudar a fazer isso.
Perfeito. Mais alguma coisa? Alguém aqui trabalha com anúncio de rede social, no Google? Eu tenho feito alguns. Já tem experiência com o que eles fazem? Quem define o seu objetivo? É você ou é o Google? Olha, é muito difícil saber, porque claro que eu tenho uma meta ali, com objetivo para o cliente, aí eu faço criativo, faço muitos pequenos vídeos, mais vídeo do que estático, mas há sempre uma interferência, tem sempre opção de coisa que eles estão aconselhando lá, né, automaticamente dentro do Google, dentro da Meta, para ser modificado, para ter mais alcance. Mas tudo que leva a gastar mais dinheiro, que eu percebo. E aí eu não entro naquela linha, eu fico até, eu acho que sendo excluído de alguma coisa, entendeu? O Meta é particularmente bom em fazer isso. O que acontece? Eles querem colocar tudo na mão de um algoritmo, eles querem automatizar. Tem uma IA que faz isso. Tá? Ela toma decisão de posicionamento. Se você não informar para ela exatamente coisas e tirou um monte de informações, ele vai colocando do jeito que vai fazer para entregar para o maior número possível de pessoas. Pergunto a vocês: entregar para o maior número possível de pessoas é necessariamente o que você quer? Não, na verdade, não. A gente quer as pessoas certas. A gente quer entregar para o maior número possível de pessoas certas. Né? E às vezes ele leva 20 séculos calculando isso, porque ele não encontra as pessoas certas, porque ele começou errado. Se ele começar certo, ele consegue se direcionar. Encontrei e vendi 3 vezes. Vendi 3 vezes, a partir desses 3 eu consigo recolocar, aí eu vendo 15 vezes, aí ele funciona que é uma maravilha. Agora, se ele não encontrar aquele inicial, você vai gastar rios de dinheiro para ter clique. Que é uma coisa dolorosa, convenhamos. Né? Então, ele otimiza para o algoritmo e não para o negócio, que é o ponto principal. Você tem que otimizar para mim, né? Não é para o algoritmo, é para o meu negócio. Né? Você está generalizando a gente, não é para você generalizar, é para personalizar. O que nos leva à Lei Geral de Proteção de Dados e até onde a gente pode medir. Porque KPI é tudo medida, são métricas. Né? Onde é que a gente para? Onde Big Data tem que parar, onde a inteligência artificial tem que parar, onde o negócio tem que parar. Onde você atinge a individualidade do outro, não é? Toma cuidado com isso. Individualidade não significa necessariamente que eu identifiquei você. Porque você pode fazer, por exemplo, um levantamento de dados, entrevistar 20 mil pessoas com um questionário, e você repara que são todos indivíduos. Eu codifico cada um desses questionários, 01, 02, 03, 04, mas eu não sei quem são essas pessoas. Eu não posso falar dessas pessoas, mas eu posso dizer que existem indivíduos, né? Que 15% dos indivíduos entrevistaram responderam que detestam banana. E que o supermercado... Né? Não é em si a individualidade, é a... Privacidade. Isso. Não é eu chegar e pegar você como pessoa privada, e eu não posso invadir isso. Eu comecei a trabalhar com internet na época que não existia LGPD, tá?
E o Google Analytics me dizia a hora que você entrou, todo lugar onde você passeou no meu site, quanto tempo você ficou em cada coisa, para onde você foi, e se você entrou logada no Google, eu sei quem você é e onde você mora. Quer dizer, eu sabia. Hoje em dia você não sabe mais. Você recebe um código que identifica o indivíduo, mas você não consegue mais linkar ele, só vai dizer área genérica. Não vai te dar mais o IP da pessoa. Né? Então, antigamente, você tinha acesso ao IP da pessoa, sabia, podia olhar no mapa e ver exatamente onde você morava. Né? A ideia é cortar isso. Você só vai ter acesso àquilo que eu digo para você que você pode ter acesso. Além disso, se você tem todas essas informações, você pode tomar decisões que não são éticas. Por que todo mundo reclama de cookie? Vocês sabem por que cookie é um problema? Não cookie de comer, claro, cookies de comer nunca são problema, exceto se você tem problema de açúcar. Mas os cookies nos sites, qual é o problema por trás deles? O que eles revelam? Eles vendem como facilidade, né, de se voltar ao local que estivemos antes, né? Cookies trazem vantagens e desvantagens. Essa é uma vantagem deles. Você não precisar colocar tudo de volta, voltar direto para onde você parou. Mas qual é o problema ligado a isso? Se você consegue voltar exatamente para onde você estava... Eu acho que eles mapeiam tipo, o comportamento, né? Eles mapeiam o seu comportamento. Sim, eles sabem quem está voltando. Isso. Eles rastreiam você através dos serviços. Esse é o problema do cookie. Não é você voltar e conseguir logar direto enquanto você está aqui. O problema é que muita gente, muitos dos detectores, dos rastreadores, né, porque você tem trocentos mil cookies lá. Alguns são cookies necessários para poder funcionar. Preciso diferenciar você dos demais para não invadir as contas um dos outros. Perfeito. Né? Mas por que o cookie precisa rastrear o que eu fiz no outro site? Para que o cookie precisa saber que coisas eu estou buscando na internet sem que eu tenha dito para ele que eu quero que ele faça isso? Acho que como uma forma de uma recomendação mais refinada e também pelos dados que eu estou oferecendo, né? Ele vai ter uma informação muito mais apurada. Sim, mas dependendo de quem é, você não quer que tenha essa informação. Então, é sempre para negar. Sempre para negar os cookies. Não. Vamos lá. Tem alguns cookies que eles vão carregar, quer você queira, quer você não queira, e eles só vão te avisar. Se você for navegar aqui, você vai ter cookies. Você está ciente disso? Aí você diz ok ou não. Porque tem cookies que são funcionais. Né? Sem eles, você não consegue funcionar. Principalmente se tem alguma coisa ligada, por exemplo, a você ter uma conta no site. A Amazon, por exemplo, não consegue funcionar sem o cookie. Porque senão ela não consegue diferenciar você dos demais clientes. O cookie é necessário para isso. O cookie é necessário para manter a sua sessão privada, para poder identificar. Olha esse aqui é o IP de fulana, do computador dela, ela colocou a senha, só ela pode mexer nisso. Mas você concordou com ele quando fez aquilo, e aqueles cookies são aqueles cookies e para ali. Você não concordou com aquele cookie que está lá no Quinto dos Infernos, e quando você entra no seu site de filme, aparece lá. Né? A mesma coisa que você procurou no site. É só, não precisava botar para mim um anúncio aqui com a mesma coisa que eu procurei no site. Né? Esse cookie é um cookie desnecessário. O outro não é. Então, existem cookies necessários. É por isso que tem cookies de finalidade. A gente tem que informar qual a finalidade. Para que a gente está pegando essas informações? Né? Como que a gente vai usar seus dados? Né? E até onde a gente pode compartilhar esses dados. Por isso que a LGPD é tão importante. Porque ela deu regras para utilizar isso. Olha só, você não pode vender esses dados. Que era uma coisa que se fazia muito. Né? Você comprava no jornaleiro, CDs,
com e-mail e nome da galera, endereço. As pessoas vendiam a database deles, de cliente. Né? Como você se sentiria diante disso? Olha só, eu fui outro dia ali e comprei um CD, está aqui, o seu nome, seu endereço, seu e-mail, seu número de telefone, é horror. Que é um dos problemas relacionados aos cookies e invasão de privacidade. E por que tudo que é antivírus agora oferece para você proteção contra a Deep Web, né? A venda dos seus dados, etc. Bom, como equilibrar dados, estratégia e privacidade? A gente ainda está falando de KPI, tá? Então, não precisam se preocupar demais com a parte abstrata. De volta aos KPIs. Como é que a gente equilibra dado, estratégia e privacidade? Pode fazer sugestões separadamente de cada um. Anonimizando os dados? Sim. Essa é uma das formas de resolver o problema. Você anonimiza os dados, todos. Então, o cliente não tem nem número. Ele recebe um número só para poder contar o número total de clientes. Né? Mas o número não define quem ele é, não é um identificador. Faço uma pergunta para vocês para ajudar nesse caminho. A decisão de como a gente vai equilibrar as coisas, ela é uma decisão técnica ou ela é uma decisão estratégica? Eu acho que ela é a junção das duas, na verdade. Assim, quando você falou sobre como que a gente vai fazer isso, eu vejo como uma pergunta muito genérica, no sentido de, se você pensa em uma empresa, até numa microempresa, até nas macros, você tem áreas e pessoas posicionadas para fazer certo tipo de coisas. Então, eu acredito que a junção dessas soluções venham de mais de uma pessoa, né? Assim, você vai ter lá a parte do jurídico que vai cuidar da decisória e ela vai ter seus KPIs, provavelmente. E aí, assim, você vai ter os dados, aí quando você vai fazer uma estratégia de marketing, você já sabe quais dados você pode usar ou não, porque vai estar alinhado ao jurídico. Enfim, eu acho que é uma junção de tudo isso. Não sei se deu para entender. É isso. Você primeiro precisa trabalhar com a mentalidade dos 3 níveis. Você precisa trabalhar a nível estratégico, né? Você precisa trabalhar a nível tático e aí você precisa trabalhar a nível operacional. Então, você precisa saber o que pode e não pode ser feito. O jurídico entra nessa. Né? Você precisa saber do que você precisa para entregar o trabalho. Pergunta lá para o operacional, olha só, como é que a gente faz para entregar isso? O que vocês precisam para entregar isso? Precisa do estratégico, para onde a gente está indo. Então, você equilibra dados, estratégia e privacidade, primeiro alinhando tudo. Né? Precisa haver alinhamento. Você precisa saber de onde você está vindo, para onde você está indo, né? Como você pretende chegar lá, para você poder equilibrar essas coisas. Para você poder ir no jurídico e falar, olha, se eu fizesse desse jeito, funciona? Não. Isso é legal. Como é que eu faço para preservar a privacidade dos meus clientes se eles vão precisar abrir uma conta dentro do meu website? Como é que a gente vai fazer isso? E por aí vai. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre isso? Pergunta final para vocês. No futuro, o gestor escolherá KPIs ou vai interpretar as decisões da inteligência artificial? Atenção, essa pergunta é um puro exercício de criação de cenário futurista, tá?
Ela pode acontecer ou não do jeito que vocês descreveram. A ideia por trás é: a resposta vai revelar como vocês enxergam o futuro. Então, o gestor escolhe o KPI ou a inteligência artificial escolheu o KPI, decide, mostra para você e você interpreta aquilo? O que vocês acham que vai acontecer com mais frequência? Eu sigo achando que. Desculpa, alguém acho que ia falar também, tá? Não sei. Eu sigo achando que sempre vai precisar da pessoa ali no final para fazer a interpretação de algo que você está vendo ali a olho nu, independente dos dados. Porque assim como os KPIs, se a gente der um indicador solto, então estar ali presente, eu acho que certas profissões, assim, não serão substituíveis. Você vai precisar da interpretação ali pessoal, né? Diríamos assim. Mas sim, você vai cada vez usar mais a ferramenta a seu favor e não te substituindo e tomando decisões por você. Isso é a minha Eu opinião. diria interpretação profissional. Você, profissional com 20 anos de mercado, com 5 anos de mercado, com mega experiência naquilo, naquele público. Já tendo passado por várias coisas que uma máquina não pode passar e a gente sabe que nem tudo é mais. Ela está usando o modelo, ela prevê alguma coisa, ela analisa alguma coisa, ela replica aquela coisa, ela prevê alguma coisa, mas ela não funciona da mesma maneira como uma mente humana. Mas você acha que a gente vai chegar ao ponto da gente ter inteligência artificial decidindo e você vai estar só interpretando o que ela está dizendo? Quer dizer, você vai ter a voz final, mas ela vai estar fazendo a maior parte do trabalho? Eu acho que isso é bem possível. Eu concordo com a colega também, que acha que é bem possível. Eu acho que hoje em dia isso já acontece numa escala considerável, mas eu também reconheço que não seria uma substituição em 100%, assim, totalmente independente do ser humano, né? Eu acho que não seria assim, mas eu acho que grande parte do processo e toda a definição dos KPIs ficaria mais para IA, e aí o gestor ali mais na posição de entender se faz sentido e definir, bater o martelo, assim. Ok. Passa a ser o juiz. Não, a gente não vai fazer isso. Pensa de novo. Ou então, tudo bem, vamos fazer isso. Thaís. Oi, gente. É porque, assim, eu trabalho com pesquisa de mercado e aí, recentemente, a gente tem muita demanda, assim, qualitativa, né? A gente trabalha com pesquisas enormes e aí o grupo é pequeno, então a gente começou a usar IA para poder ler e fazer algumas categorizações. E, assim, eu percebi que acerta muito, ajuda muito no trabalho, mas tem algumas coisas que, pensando, por exemplo, no objetivo da pesquisa, entender algum contexto territorial, algo que não está, por exemplo, no roteiro que foi passado, ela não consegue pegar essas nuances, coisas que a gente, enquanto pesquisador, enquanto humano, consegue pegar. Por exemplo, na nossa pesquisa tinha uma pergunta sobre como você vê a relação com a região X? Eram várias pequenas cidades que tinham conexão, mas ao mesmo tempo eles não sentiam, a maioria dos empreendedores ali, eles não sentiam conexão com esses outros lugares. Eles falavam isso durante as entrevistas, mas a IA não pegou isso. Isso era uma grande resposta, que deu um insight gigantesco para a gente, e a IA não pegou. Então, assim, eu acho que mesmo com tempo, automatização, agente, tudo isso acho que facilita muito, mas ainda considero sempre que a decisão final é da pessoa humana, que vai poder olhar aquilo ali, vai entender, interpretar da melhor forma possível. É isso. Beleza, muito bem colocado. A Bárbara aqui está falando que pode ser que sim. O que pega para mim na IA é confiar 100% para análise de dados. Sempre fico com receio dela não ter compreendido todos os dados. Isso é um problema. Assim como ela trabalha com análise quali e teve esse problema, eu trabalho com análise quant e tenho de vez em quando problema. O briefing, as suas instruções, o seu prompt
tem que estar num nível e ela tem que ter sido tão bem treinada antes que ela não comete as gafes que ela comete. De usar modelo matemático errado, de ignorar coisa que é importante, né? Às vezes você tem que ser... Precisa do humano, inclusive, para poder dizer o que seria importante correr atrás. Então, realmente tem pontos importantes aí para colocar. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Não, esses dias eu vi um post no LinkedIn até, que era assim, o que se fala muito nas redes sociais... desculpa. Acontece. O que se fala... Latindo muito. O que se fala muito nas redes sociais é que a IA vai substituir o trabalho dos humanos. Aí, quando na verdade estava lá uma página da OpenAI, com várias vagas de emprego, tipo gerente de marketing, coordenador de dados, não sei o que lá, muitos empregos. Então, assim, era uma coisa irônica, né? Mas, por outro lado, eu também acredito, porque hoje em dia eles estão mapeando neurociência com IA, então eu acho que, cara, falta pouco para ela já entender aí o que a gente pensa, como a gente pensa, e acho que vai ser difícil. Tem que lembrar que ela faz coisas para as quais ela foi ensinada a fazer e que ela extrapola, mas não extrapola muito ainda. Então, com o tempo, a tecnologia pode melhorar, ela realmente pode extrapolar além dos pontos iniciais, né? Que é o que ela não faz hoje em dia. Isso, as personas e os dados sintéticos que ele cria, né? Porque automatizar... A verdade é a seguinte, todo emprego que pode ser automatizado, quer dizer, não exige pensamento, não existe crítica nenhuma, é simplesmente repetição de coisa. Pode ser tranquilamente substituído por uma inteligência artificial. Mas tem outras coisas que exigem pensamento crítico. E nesse ponto eles ainda não são, né, nem próximo do que é uma pessoa. Mas, realmente, as personas e os dados sintéticos são interessantes. Mas dados sintéticos já se trabalhava há algum tempo porque eles funcionam em cima de média, previsão e histórico. Mas as personas ficaram particularmente interessantes, e isso, elas são preditivas. Você estuda o passado e o presente para prever o futuro e você consegue, em cima disso, criar comportamentos, né? Refletir comportamentos. Inclusive, a gente treina a IA justamente para isso. Interessante, nem sabia disso. É porque a gente tem modelos, né, matemáticos para você prever coisas. Então, a IA, ela pode ser as IAs de hoje em dia, a ideia é isso, né? Ela gerar coisas. Em cima da previsão dela, ela gera informação para você. O problema é quando a predição dela está maluca, que é a nossa grande preocupação no momento. Então, síntese final. KPIs são uma tradução da estratégia. Então, você tem uma coisa abstrata, você cria objetivos e metas e você concretiza essa informação através de um KPI. Uma métrica bem montada, boladinha, alinhada com a sua estratégia, aí vai ser um KPI. Ela é uma ferramenta de decisão. Se ela não ajuda você a tomar decisão, então não é um KPI. KPI tem uma função, ele ajuda você a tomar decisão. Por fim, KPI é responsabilidade ética. Se o KPI é uma medida importante estrategicamente, ela está ligada a pessoas, então ela está ligada a uma responsabilidade ética, né? Como você vai estar afetando aquelas pessoas e, portanto, KPIs podem medir essa parte também. Para a gente finalizar, o que você vai mudar na forma como você usa KPIs a partir de agora? Nossa disciplina basicamente acabou, né? Embora isso não seja verdade, tem gente que ainda vai reassistir coisa, vai assistir a terceira aula, ainda tem teste para ser feito, né? Mas basicamente essa live ela fecha tudo, né? Então a gente fez uma revisão completa, né?
e, em princípio, a partir disso, você poderia já estar repensando como é que vai usar seus KPIs. Né? Essa é a pergunta que realmente importa. Né? Ao longo da disciplina, vocês, quem já não sabia, né, aprendeu a medir, e a ideia é que a live de hoje feche aquele passo além, né? Em que não só vocês tenham aprendido a medir as coisas, mas a questionar a importância, a validade, a utilidade do que vocês estão medindo. Né? É isso que basicamente diferencia um analista de um estrategista. Que a proposta aqui é formar estrategistas de marketing em cima de KPI. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, né? Particularmente na aula de hoje, que teve menos chat, bastante conversa, bastante bate-papo. Obrigada também a quem participou pelo chat, que muita gente tem problemas e não consegue falar sem problemas. Tá? Agradeço a todos vocês pela participação no live. Estou abrindo agora para perguntas e dúvidas finais. E, ao término, vou fazer os mesmos avisos que eu fiz no início, agora no final, para quem chegou um pouquinho atrasado ou perdeu alguma coisa. Está aberto para vocês. Acho que foi ótimo, não tenho dúvidas. E o que eu faria agora na forma de usar os KPIs eu realmente vou usar, porque eu não usava. E é até interessante, porque aí a gente estava fazendo uma campanha, subindo um anúncio publicitário no Meta, e a gente percebeu que o custo por clique estava muito alto. E muita gente clicava, né, que é um negócio como que é um restaurante, e muita gente clicava e não necessariamente efetuava, não sabia se a pessoa ia, a gente não tinha ali aquela taxa de conversão de reserva, a gente não pedia isso, nada disso. Então, vai ser interessante para entender, para poder saber o que está acontecendo, se está sendo bem entregue esse conteúdo, qual o número de impressões desse conteúdo, como as pessoas, por que esse custo por clique está tão alto assim e as pessoas não estão convertendo. É um problema no marketing, a campanha que está ruim, ou é um problema lá no comercial que não está convertendo. Então, assim, são várias coisas e a gente não usava e eu pretendo levar isso hoje para o meu dia a dia. E muito obrigada, professora, que você é ótima. Perfeito, foi um prazer. Essas disciplinas, eu tenho percebido, professor, é o seguinte, essa sua disciplina e a Growth Hacking, né, anterior, são conhecimentos assim, tão profundos, e pessoas que têm esse domínio, isso me dá assim, uma intuição de que essas pessoas que estão na internet, no YouTube principalmente, né, oferecendo pacotes de mentoria, como fazer 100 mil em 7 dias, como ganhar 1 milhão, faturar R$1 milhão em um ano, esse tipo de coisa, eu acredito o seguinte, que parece fantasia, mas com certeza, se eles têm esse conhecimento, isso ajuda demais a uma pessoa que tem uma empresa que está, vamos dizer assim, até desorganizada, né? Perceber onde tem que fazer mudanças para que possa realmente crescer. A questão é ter o investimento, né? Ter realmente, porque quando faz essas mudanças, isso não é barato. Né? Você ter dados, transformar isso em informação e aplicar. Né? Felipe, só um segundinho antes dessa falar, deixa eu comentar o dele, olha só. Fica com o pé atrás. Vamos lá, porque, na verdade, vender coaching e ajuda é modelo de negócios. Uhum. É uma forma de você fazer 100 mil por mês. Né? Eu faço em cima de você, que precisa de ajuda para resolver um problema na sua empresa. Né? Então, necessariamente eles estão tentando te enganar? Não. Tem muita gente aí que é muito séria, né? Que efetivamente está vendendo um produto que você vai aprender como fazer coisas que você não pensava antes, como é o caso desse curso. Olha só, eu não pensava dessa maneira a respeito de KPIs e quando eu fazia anúncio eu não levava isso em consideração. Você passa a pensar nessas coisas. Então, eles contribuem para o seu crescimento, né?
profissional e particularmente para crescimento estratégico operacional da empresa, isso é importante, né? Mas se você parar para pensar, muitos desses são modelos de negócio. Isso é um modelo de negócio. Ele está te vendendo como é que você faz para chegar no ponto X. E uma coisa importante, só porque o cara diz que você vai fazer 100 mil vendas por mês, isso não necessariamente é verdade. Tá? Esse é um número bonito, né? Que funciona para alguns e não funciona para outros, porque não depende só da aula do cara, depende de uma série de outros fatores. Nem todos eles estão sob controle da sua empresa. Tá? Mesmo que vocês tenham 2 restaurantes de comida baiana, não significa que eles são iguais. E o que vai funcionar para um vai funcionar para o outro. Existem muitas variáveis, e isso é uma coisa importante em marketing, que é tudo depende. Você pode chegar a R$1 milhão depois de assistir esse curso e fizer essas coisas? Pode. Quais são as probabilidades disso ocorrer? Cara, não são tão altas assim, de chegar nesse mesmo valor top que ele fala. Mas melhorar? Sem dúvida nenhuma. Porque o que acontece é que o que ele está trabalhando não são as mesmas variáveis com que você trabalha no seu dia a dia. Ele não consegue extrapolar todas as opções. Né? Então, ele cria um programa genérico. Programas genéricos têm vantagens e desvantagens. Deixa eu passar para o Felipe. Vai lá, Felipe. Professora, você teria alguma indicação de programas para colher dados de KPIs? Por exemplo, eu sei que a galera usa bastante Power BI, ou até consegue esses resultados em coisas de lead como um RD Station, mas existe algum programa famoso, mais exclusivo, para você colocar e gerenciar esses dados? E se tem IA também junto? Olha, hoje em dia, se você, por exemplo, se você integra todo o seu negócio pelo Google, você faz isso pelo Google. E ele é uma ferramenta famosa. Tá? Você consegue integrar a sua loja física, você faz upload de dados com a sua presença digital, com o seu Google Meu Negócio, com os seus ads, e você junta tudo na mesma plataforma. Né? Mas, assim, o Power BI é um dos mais famosos que tem. Né? Existem outros. Eu, particularmente, gosto do... Putz, nossa, esqueci o nome do negócio. Tem Cloud. Tem Cloud? Não é SQL, não. Ele nasceu na Cloud e ele é todo um sistema que inclui CRM em Cloud. E o nome simplesmente fugiu da minha cabeça. Que ridículo. O professor falando crítico na hora de dar dica para os alunos. Tranquilo, senhor. Oi? Pode repetir, por favor? Tranquilo, a gente esquece. Não. Gente do céu, como é que eu fui esquecer isso? E ele é famoso internacionalmente, que ele é agregador de tudo. Você usa ele para tudo. Ele é CRM, ele tem armazenamento, ele trabalha com integração de sistemas. Oi? TOTUS? Não é o TOTUS, não. Alguma coisa parecida com Loki, alguma coisa? Eu acho que eu já vi algum nome. Pode falar, Clarissa. Manda ver enquanto a gente está aqui perdido discutindo coisas secundárias. Pode falar. Eu vou procurar aqui. Não é. Eu só ia falar sobre esses gurus de marketing, né, que tem muito na internet. E eu ia falar, assim, tem pessoas que eu considero, que eu acho que são sérias, e eu até queria uma opinião sua, porque a gente vê muitas vezes, até eu consumo bastante conteúdo dessas pessoas. Por exemplo, esse grupo G4,
sei se você conhece, esses caras que vendem método CIS, do Paulo Vieira. Assim, eu estou te perguntando porque eu realmente, às vezes paro meu dia para consumir esse tipo de conteúdo e que, assim, faz um pouco de diferença na minha vida, porque eles são inteligentes e tal, mas até onde, né? Eles vendem as coisas assim tão caras que a gente está ali confiando na pessoa e consumindo e etc. Vamos lá. Primeiro, respondendo, lembrei Salesforce. Né? Sou ruim, mas nem tanto. Vamos lá. O seu ponto. Essa é a minha preocupação básica. Porque o que acontece é o seguinte, isso virou um modelo de negócios. Um modelo de negócios pode ser predatório, porque ele está repetindo o mesmo conteúdo que todos os outros oferecem, porque eles descobriram que é um nicho que vende bem. Porque as pessoas querem aprender sobre aquilo, querem entender aquilo, né? E se você estudar na internet, você consegue montar um curso, né, que passa isso tudo para as pessoas e você tem gente que é muito bom em fingir que tem experiência de mercado e tem gente que tem. Né? Então, a principal diferença é os indivíduos que estão vendendo aquilo e que vão sentar com você têm alguma experiência de mercado? Eles podem falar de experiência própria que aquilo funciona? Ou só coletaram dados na internet? Porque, inclusive, a inteligência artificial ajuda nisso. Puxa para você o curso, te monta o curso inteiro. Aí você grava os vídeos, disponibiliza e vende. Tá? Agora, qualquer um pode fazer isso. Significa que ele está mentindo? Não. Está tudo lá. Aquilo existe. A informação é verdadeira. Tá? Mas será que aquelas pessoas têm o know-how para complementar aquilo? Basicamente, que a grande importância deste curso aqui, que vocês estão fazendo, é que, além de vocês terem uma pessoa de mercado dando as aulas e dando dicas, vocês têm a mim para fazer complementação. Esses outros cursos oferecem algo similar? Você tem alguém a quem você possa ir para tirar suas dúvidas? Tudo isso é importante, mas às vezes o curso custa R$5. Atenção, não é porque o curso custa R$5 que você não faz dinheiro com isso, tá? Porque o curso que custa R$5 vende 10 milhões de cópias. Então, 10 milhões de vezes R$5. Tá? Grana fenomenal. Né? Então, eu aconselharia você fazer uma checagem de reputação. Eu faço isso, eu não sou personal shopper, mas eu sou personal checker dos outros. Eles viriam para mim e perguntam, olha só, eu posso comprar não sei o que no site tal? Espera aí que eu vou checar a reputação desse site. Né? Será que esse é um site confiável onde eu posso colocar meu número de cartão de crédito? Para qualquer coisa, você vai ter que ficar com o pé atrás e tomar as devidas precauções. Né? Existe muito curso bom, existe muito curso que é cópia de curso bom, né? Existe muito conteúdo que é assim, existe conteúdo original bom, existe conteúdo original ruim, existe conteúdo que é cópia de conteúdo bom. E basicamente, às vezes, você só vai descobrir depois que você terminou. Ou que você começou a isso é igualzinho ao curso que eu já estava fazendo. Então, são pontos complicados, né? Eu aconselharia dar uma olhada na reputação das pessoas em si. Quem são elas? Elas são realmente autoridade no campo? Aí manda ver. Pode falar. Não, é isso mesmo. Obrigada. Ok, últimas notícias, últimos avisos. Lembrando, vamos lá. Fórum Fale com o Professor funciona até o dia 20 de abril. Depois disso, eu fecho e não participo mais. Prazo final, proteste, dia 29 de abril, é quando fecha efetivamente a disciplina. Vocês tinham perguntado no live anterior quais são os cursos e disciplinas em que eu estou dentro. Eu fiz uma coletânea aqui desse semestre. Eu estou no Marketing, Estratégias, Negócios Digitais e Experiência do Cliente e no Comunicação Digital, Branding e Storytelling. Minhas disciplinas são KPI Estratégicos em Marketing,
Futurologia, Tendências para o Século 22, Inbound Marketing, SEO e Copywriting, e User Experience, engajando usuários e melhorando performance, que começa no dia 22 de junho. Esse eu vou botar que é para o futuro. Bom, terminamos por aqui. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Não? Então, gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Foi muito bom estar com vocês. E eu espero que o futuro de vocês no marketing digital seja brilhante, que tudo que vocês aprenderam consigam colocar em prática da melhor forma possível. Amém. Obrigado, professora. Obrigado pela aula. Nada. Muito obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Thaís. Obrigada, Andy. Tenha uma boa noite e bons estudos. Professora, gravação interrompida. Boa noite. Ok, obrigada. Bom descanso a todos.